E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre file pointers. Bem, até agora é provável que a maioria dos seus programas tenha sido um pouco efêmeros. Você executa um programa com o Mario ou Greedy, ele faz alguma coisa, talvez solicite ao usuário algumas informações, imprima alguma coisa na tela, mas quando o programa termina, não há realmente nenhuma evidência de que ele foi executado em primeiro lugar. Quer dizer, claro, você pode ter deixado aberto na janela do terminal, mas se você limpar a tela, não há realmente nenhuma evidência que ele existiu. Não temos meios de armazenar informações persistentes, informações que depois que nosso programa termina ou parou de ser executado, a gente não fez até esse ponto. Felizmente, C fornece a capacidade de fazer isso implementando algo chamado arquivo, file, uma estrutura que basicamente representa um arquivo no qual você clicaria duas vezes em seu computador se estiver acostumado ao ambiente gráfico de usuário como o Windows. Geralmente, ao trabalhar com C, na verdade, vamos trabalhar com ponteiros para arquivos, exceto um pouco quando falamos sobre alguma das funções que funcionam como ponteiros de arquivo, como file pointers. Você não precisa ter realmente se aprofundado na compreensão dos próprios ponteiros. Há um momentinho onde a gente já falou sobre eles, mas geralmente file pointers e ponteiros, embora interrelacionados, não são exatamente a mesma coisa. Agora, o que é que eu quero dizer com dados persistentes? O que são dados persistentes? Por que a gente se importa com isso? Então vamos dizer, por exemplo, que você está executando um programa ou reescrever um programa que é um jogo e deseja acompanhar todos os movimentos do usuário para que, talvez, se algo der errado, você possa revisar o arquivo após o jogo. E é isso que queremos dizer quando falamos de dados persistentes. Durante a execução do seu programa, um arquivo é criado, e quando seu programa parou de funcionar, esse arquivo ainda existe em seu sistema, e podemos olhá-lo e examiná-lo. E para que o programa seja configurado para criar alguns dados persistentes, os dados existem após o término da execução do programa. Agora, todas essas funções que trabalham com a criação de arquivos e a manipulação deles de várias maneiras residem no io.h padrão. Esse é um arquivo de cabeçalho, uma lib, que você provavelmente inclui no topo de praticamente todos os programas, porque contém uma das funções mais úteis para a gente, que é o printf, que também permite viver dentro do padrão IO. Portanto, você não precisa incluir nenhum arquivo novo, provavelmente para trabalhar com file pointers. Agora, cada função de file pointer ou cada função de entrada e saída de arquivo, aceita como um de seus parâmetros ou entradas um ponteiro de arquivo, exceto por um, que é o fopen, que é o que você usa para obter o ponteiro de arquivo em primeiro lugar. Mas depois de abrir o arquivo e obter os ponteiros de arquivo, você pode passá-los como argumento para as várias funções das quais falaremos hoje, assim como muitas outras para que você possa trabalhar com arquivos. Portanto, há seis básicos bastante comuns sobre os quais falaremos hoje: o fopen e sua função companheira fclose, o fgetC e sua função companheira fputC, e fread e sua função companheira fwrite. Então, vamos direto ao assunto. Bem, fopen, o que é que ele faz? Ele abre um arquivo e fornece um ponteiro de arquivo para ele, para que você possa usar esse ponteiro de arquivo como argumento para qualquer uma das suas outras funções de entrada e saída de arquivo. A coisa mais importante a lembrar com o fopen é que depois de abrir o arquivo ou fazer uma chamada como essa aqui, você precisa verificar se o ponteiro que você recebeu não é igual a null. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre ponteiros, isso pode não fazer sentido algum, mas se você tentar diferenciar uma recuperação de ponteiro nulo, seu programa provavelmente sofrerá uma falha de segmentação. A gente quer ter certeza que a gente vai receber um ponteiro legítimo na volta. Na grande maioria das vezes, teremos obtido um ponteiro legítimo de volta e isso não vai ser um problema. Então, como nós fazemos a chamada para fopen? Parece muito com isso. File, asterisco PTR, sendo PTR um nome genérico para um ponteiro de arquivo, fopen, e passamos duas coisas, o nome de arquivo e uma operação que a gente quer realizar. Então, o que podemos ter uma chamada parecida com isso aqui. File, asterisco, PTR, 1 igual a, igual a fopen, file1.txt, e a operação escolhida é R. Então, o que é que esse R está fazendo aqui? Quais são os tipos de coisa que a gente pode fazer nos arquivos? Então, R é a operação que a gente escolhe quando a gente quer ler um arquivo. R vem de read. Então, basicamente, quando fizermos uma chamada como essa, obteremos um ponteiro de arquivo que é para que a gente pudesse ler as informações do arquivo 1.txt. Da mesma forma, podemos abrir o arquivo 2.txt para escrita e assim passar ptr2, o ponteiro de arquivo que cria aqui, como um argumento para qualquer função que escreva informações no arquivo. E semelhante à escrita, também a opção de anexar, que é o A de append. A diferença entre gravar e anexar é que quando você grava um arquivo, fizer uma chamada para fopen para gravação, e esse arquivo já existir, ele vai substituir o arquivo inteiro. Vai começar bem no começo, excluindo todas as informações que já estão lá. Considerando que se você abri-lo para anexar, ele irá para o final do arquivo, se já houver texto e informações nele, e começará a escrever a partir daí. Então você não vai perder nenhuma das informações que você fez antes. Se você deseja escrever ou anexar, depende da situação, mas provavelmente você saberá qual a operação certa quando chegar a hora. Então isso aqui é o fopen. E o fclose? Bem, simplesmente fclose apenas aceita o ponteiro do arquivo e, como você pode esperar, ele fecha o arquivo. E uma vez que fechamos o arquivo, não podemos executar mais nenhuma função de entrada e saída de arquivo, leitura ou gravação naquele arquivo. Temos que reabrir o arquivo outra vez para continuar trabalhando com ele usando as funções de entrada e saída. Portanto, o fclose significa que
terminamos de trabalhar com esse arquivo. E tudo que precisamos passar é o nome de um ponteiro de arquivo. Então, em alguns slides atrás, abrimos o texto do ponto do arquivo 1 para a leitura e atribuímos esse ponteiro do arquivo a ptr1. Agora decidimos que terminamos de ler esse arquivo, a gente não precisa fazer mais nada com isso, podemos apenas fechar com fclose ptr1. Da mesma forma, poderíamos fechar os outros. Tudo bem, isso é abrir e fechar. Essas são as duas operações iniciais básicas de file pointers. Agora queremos realmente fazer algumas coisas interessantes. E a primeira função que a gente vê como fazer isso é o fgetC. File obter um caractere. Isso é o que o fgetC geralmente traduziria. Seu objetivo na vida é ler o próximo caractere, ou se essa for sua primeira chamada para fget para um arquivo especificado, o primeiro caractere. Mas depois disso você obtém o próximo caractere desse, e o armazena em uma variável de caractere. Como fizemos aqui, chach é igual a fgetC, passa o nome de um ponteiro de arquivo. Normalmente é muito importante aqui lembrar que para essa operação seja bem sucedida, o próprio ponteiro do arquivo deve ter sido aberto para leitura. Não podemos ler um caractere de um ponteiro de arquivo que abrimos para escrita. Essa é uma das limitações do fopen, certo? Temos que nos restringir a realizar apenas uma operação com o ponteiro de arquivo. Se quiséssemos ler e escrever no mesmo arquivo, teríamos que abrir dois ponteiros de arquivo separados para o mesmo arquivo, um para leitura e outro para gravação. Então, novamente, a única razão pela qual eu trago isso aqui é porque, se vamos fazer uma chamada para fgetC, esse ponteiro de arquivo deve ter sido aberto para leitura. Então, simplesmente, tudo que precisamos fazer é passar o nome do ponteiro do arquivo. Então, char é igual a fget ptr1. Então, isso nos dará o próximo caractere. Ou, novamente, se essa for a primeira vez que você vai fazer a chamada, o primeiro caractere. E qualquer arquivo apontado para ptr1, lembre-se que esse era o texto do arquivo 1, ponto. Ele obterá o primeiro caractere disso e armazenará na variável ch, bem direto. Portanto, examinamos as três funções e a gente já pode fazer algo bem legal. Então, se pegarmos essa capacidade de obter um caractere e a gente fizer um loop e continuarmos a obter caracteres de um arquivo repetidamente, agora podemos ler cada caractere de um arquivo. E se imprimirmos todos os caracteres imediatamente após lê-los, teremos lido de um arquivo e impresso seu conteúdo na tela. Concatenamos efetivamente esse arquivo na tela, e é isso que o comando cat do Linux faz. Se você digitar cat no nome do arquivo, ele imprimirá todo o conteúdo do arquivo na janela do terminal. Então, esse pequeno loop aqui, apenas 3 linhas de código, mas efetivamente duplica o comando Linux cat. Essa sintaxe pode parecer um pouco estranha, mas aqui o que está acontecendo. Enquanto ch é igual a fgetC, ptr não é igual a eof. É um bocado, mas a gente vai dividir para que fique bem clara a sintaxe. Eu consolidei por questão de espaço, embora seja um pouco complicado sintaticamente. Então, essa parte verde agora, o que é que ela está fazendo? Bem, essa é apenas a nossa chamada fgetC, certo? A gente já viu isso antes. Obter um caractere de arquivo, em seguida comparamos esse caractere com um EOF. EOF é um valor especial definido no padrão IO.H, que é o caractere de fim de arquivo. Basicamente, o que vai acontecer é que esse loop terá um caractere e eu comparar com o EOF, o caractere de fim de arquivo. Se eles não corresponderem, então não chegamos ao final do arquivo e imprimiremos esse caractere. Em seguida, voltaremos ao início do loop novamente, pegaremos um caractere, verificamos o EOF, imprimiremos e assim por diante, repetindo dessa forma até chegarmos ao final do arquivo. Então, nesse ponto, teremos impresso todo o conteúdo do arquivo. Então, novamente, vimos apenas fopen, fclose, fgetC e já podemos duplicar um comando de terminal de Linux. Como eu disse no início, tínhamos fgetC e fputC, e fputC era a função companheira de fgetC. E assim como você pode imaginar, é o equivalente da escrita. Ele nos permite escrever um único caractere em um arquivo. Novamente, a ressalva é, assim como foi com a fgetC, o arquivo no qual estamos gravando deve ter sido aberto para gravação ou anexação. Se tentarmos usar um fputC em um arquivo que abrimos para leitura, vamos cometer um pequeno erro, mas a chamada é bem simples. fputC, capital A, ptr2. É tudo que vai fazer é escrever a letra A no arquivo 2, que esse era o nome do arquivo que abrimos e atribuímos ao ponteiro aptr2. Então vamos escrever A maiúsculo para arquivar para file.txt e escrever um ponto de exclamação aqui no arquivo de 3 pontos, que foi apontado por ptr3. Então, novamente, bem direto aqui. Então, a gente pode fazer outra coisa agora. Temos esse exemplo que estamos examinando sobre a capacidade de replicar o comando cat Linux, que ele imprime na tela. Bem, agora aqui temos a capacidade de ler caracteres de arquivos e escrever caracteres em arquivos, porque simplesmente não substituímos essa chamada para printf por uma chamada para fputC. E agora duplicamos o copy, o cp, um comando muito básico do Linux, sobre o qual falamos há muito tempo no vídeo de comando de Linux. Nós efetivamente duplicamos ele aqui. Então estamos levando o caractere e depois gravando esse caractere em outro arquivo, lendo de um arquivo, escrevendo em outro, repetidamente, até atingirmos o EOF. Chegamos ao final do arquivo do qual estamos tentando copiar, e com isso teremos escrito todos os caracteres que precisamos no arquivo para qual estamos gravando. Portanto, esse é o cp, o comando de cópia do Linux. Logo no início do vídeo, eu fiz o alerta de que falaremos um pouco sobre ponteiros. Aqui especificamente é onde vamos falar sobre ponteiros, além de ponteiros de arquivo.
Portanto, essa função parece meio assustadora, tem vários parâmetros, há muita coisa acontecendo aqui, há muitas cores de texto diferentes, mas na verdade aqui é apenas a versão genérica do fgetC que nos permite obter qualquer quantidade de informações. Pode ser um pouco ineficiente se estivermos obtendo um caractere de cada vez, entrando no arquivo um caractere por cada vez. Não seria melhor obter 100 de uma vez ou 500 de uma vez? Bem, fread e sua função companheira fwrite, sobre a qual falaremos em um segundo, nos permite fazer exatamente isso aí. Podemos ler uma quantidade arbitrária de informações de um arquivo e armazená-las em um lugar temporariamente, em vez de apenas encaixá-lo em uma única variável. Podemos precisar armazená-lo em uma matriz, e assim passamos 4 argumentos para fread: um ponteiro para o local onde a gente vai armazenar as informações, qual será o tamanho de cada unidade de informação, quantas unidades de informação queremos adquirir e de qual arquivo iremos querer pegá-los. Provavelmente melhor ilustrado com um exemplo aqui. Então, digamos que declaramos um array de 10 inteiros e acabamos de declarar na pilha arbitrariamente int array10. Isso é bem direto. Agora o que a gente está fazendo, porém, é que estamos lendo o tamanho do int vezes 10 bytes de informação. O tamanho de int sendo 4, esse é o tamanho de um inteiro em C. Lembra do vídeo sobre pointers, que o nome da matriz como A, na verdade, é apenas um ponteiro para seu primeiro elemento? Então, quando passamos ar lá, na verdade, estamos passando um ponteiro. Da mesma forma, podemos fazer isso. Não precisamos necessariamente salvar nosso buffer na pilha. Talvez poderemos alocar dinamicamente um buffer como esse, usando malloc. Lembre-se, quando alocamos memória dinamicamente, estamos salvando no heap, não na pilha, mas ainda é um buffer. Ainda nesse caso, contém 640 bytes de informação, porque um double ocupa 8 bytes. E estamos pedindo 80 deles. Queremos ter espaço para comportar 80 doubles. Portanto, 80 vezes 8 são 640 bytes. E essa chamada para fread está coletando 640 bytes de informação do arquivo apontado por PTR e armazenado agora em array2. Agora também podemos tratar fread como uma chamada para fgetC. Nesse caso, estamos apenas tentando obter um caractere do arquivo, e não precisamos de um array para conter um caractere. Podemos apenas armazená-lo em uma variável de caractere. O problema, porém, é que quando temos apenas uma variável, precisamos passar o endereço dessa variável, porque lembre-se de que o primeiro argumento para fread é um ponteiro para o local e a memória onde queremos armazenar as informações. Novamente, o nome de array é um pointer, é um ponteiro. Portanto, não precisamos fazer matriz de comercial. Mas C, o caractere C aqui, não é um array, é apenas uma variável. Então precisamos passar um comercial C para indicar que esse é o endereço onde queremos armazenar esse byte de informação, esse caractere que estamos coletando de PTR. Fwrite, vou passar por isso um pouco mais rapidamente, é praticamente o equivalente exato de fread, exceto que é para escrever em vez de ler, assim como o outro. Tivemos abrir e fechar, obter um caractere e escrever um caractere, agora obter quantidade arbitrária de informação e escrever quantidade certa de informação. Assim como antes, podemos ter um array de 10 inteiros, onde já temos informações armazenadas. Provavelmente foram algumas linhas de código que deveriam ir entre essas duas, onde preencho o array com algo significativo, eu preencho com 10 números inteiros diferentes. Em vez disso, o que eu estou fazendo é escrever de array e coletar as informações de array. E eu estou pegando essa informação e colocando o arquivo. Então, ao invés de ir do arquivo para o buffer, agora vamos do buffer para o arquivo, que é exatamente o contrário. Então, novamente, assim como antes, também podemos ter um pedaço de pilha de memória que alocamos dinamicamente e lemos e gravamos no arquivo. E também temos uma única variável capaz de conter um byte de informação como caractere. Mas, novamente, precisamos passar o endereço dessa variável quando quisermos ler ela. Assim, podemos escrever informações que encontramos naquele endereço no ponteiro do arquivo PTR. Existem muitas outras funções excelentes de entrada e saída de arquivo que fazem coisas além daquelas que a gente falou hoje. Alguns do que você pode achar úteis são fgets e fputs, que são equivalentes a fgets e fputc, mas para ler uma única string de um arquivo, em vez de um único caractere, ele vai ler uma string inteira. Fprintf, que basicamente permite que você use printf para gravar no arquivo, assim você pode fazer a substituição de variável usando os espaços reservados %i, %d, e assim por diante. Com o printf você pode pegar a string printf e imprimir algo assim em um arquivo. O Fseek, se você tem um DVD player, é a analogia que eu costumo usar aqui. É como usar os botões de retrocesso e avanço rápido para mover o filme. Da mesma forma, você pode mover o arquivo. Uma das coisas dentro dessa estrutura de arquivo que C cria para você é o indicador de onde você está no arquivo. Você está bem no começo, no byte 0, você está no byte 100, no byte 1000 e assim por diante. Você pode usar Fseek para mover arbitrariamente esse indicador para frente ou para trás. E o FTL, novamente, semelhante a um reprodutor de DVD, é como um pequeno relógio que informa quantos minutos e segundos está assistindo a um determinado filme. Da mesma forma, FTL informa quantos bytes você tem no arquivo. FEOF é uma versão diferente de detectar se você atingiu o final do arquivo. E o ferro é uma função que você pode usar para detectar se algo deu errado ao trabalhar com o arquivo. Novamente, isso é apenas arranhar na superfície de entrada e saída de arquivos. Há ainda muito mais funções de E/S, IO de arquivo no padrão de trabalhar IO.h, mas provavelmente fará com que você comece a trabalhar com file pointers. Bem, por hoje é só.
Espero que você tenha entendido e compreendido a importância de trabalhar com arquivos e quão legal isso pode ser. Eu sou o Daniel, esse é CS50 e até uma próxima.